Está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12, o seguinte: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Meu irmão, minha irmã, a cada ano muitos cristãos se deparam com a temporada de carnaval. Uma festa muito popular, aqui no Brasil, que para muitos é marcada por celebrações, desfiles, eventos festivos e tantas outras coisas nesse período, Mas também é associada a comportamentos estes, diria eu, que podem ser contrários aos princípios bíblicos, aos princípios cristãos. A questão que se coloca é: como o cristão deve se posicionar diante dessa festa? A Bíblia não fala diretamente sobre o carnaval, mas ela nos dá princípios claros que nos ajudam a entender como devemos viver em um mundo que celebra o pecado e as paixões infames da carne. Esses dois versículos de 1 Pedro, capítulo 2, nos oferece uma orientação poderosa, clara, para refletirmos sobre a nossa conduta diante de festas como o carnaval. E a primeira coisa que eu gostaria aqui de citar, a primeira coisa que nós precisamos entender, de acordo com o que o apóstolo Pedro é que, como cristãos, não pertencemos mais a este mundo. Ele nos chama de peregrinos, aqui no versículo 11, e forasteiros, o que significa que a nossa verdadeira pátria não está aqui. Nós somos cidadãos do céu. E nessa caminhada é temporária. Nossa caminhada aqui é muito temporária nessa terra. É passageira. Estamos de passagem. O carnaval, assim como muitas outras festividades do mundo, reflete, digamos assim, um sentimento de valores invertidos, ali totalmente fora dos princípios de Deus. Então, como peregrinos, nós não devemos nos conformar com as práticas e as ideologias do mundo, mas viver de forma distinta, de forma que possamos, com a nossa conduta, refletir a santidade de Deus. A nossa vida deve ser um reflexo da transformação que Cristo fez em nós. E isso inclui as nossas escolhas de entretenimento, festas e também comportamentos. O apóstolo Pedro nos exorta a nos abster das paixões carnais, A vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, são comportamentos que buscam satisfazer a carne, ou seja, nossos impulsos e vontades mais básicos. O carnaval é frequentemente um tempo em que essas paixões são exacerbadas e também são afloradas em todos nós. Busca por prazer, por alegria, por indulgência e satisfação dos desejos imediatos, sem pensar nos resultados, nas consequências. Olha, como cristãos, nós somos chamados a viver em santidade. As festas e comportamentos associados ao carnaval, como a promiscuidade, o consumo excessivo de álcool, a desordem e a exaltação do pecado, podem entrar em conflito com a nossa identidade em Cristo.
Aliás, não somente podem, mas como entrarão irreversivelmente em choque com a nossa identidade no Senhor. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5, dos versículos 19 a 21, nos lembra de que as obras da carne são evidentes e nos advertem sobre os perigos de viver conforme esses desejos. Precisamos controlá-los. Nós não podemos permitir que as paixões carnais venham dominar a nossa vida, principalmente em períodos como o carnaval, onde essas tentações são intensificadas. Como falei no início, nossas tendências carnais são afloradas. Precisamos ter domínio próprio. Mas Pedro também nos ensina que o nosso procedimento deve ser honroso. Isso significa que as nossas ações, palavras, as nossas atitudes devem refletir a dignidade do nosso chamado em Cristo. Ou seja, em vez de nos entregarmos aos excessos e ao comportamento mundano, nos entregarmos às paixões infames, como Paulo fala em Romanos 1, nós somos desafiados a viver de maneira que honre a Deus em tudo quanto nós fizermos. No carnaval, as tentações podem ser grandes, sim. A pressão para seguir a multidão e participar de comportamentos que não glorificam a Deus é algo real, latente. Porém, o cristão deve lembrar que em qualquer circunstância deve agir de forma que glorifique a Deus, que sua vida reflita a glória de Deus, seja onde quer que ele esteja, em festas, em qualquer outra situação. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, versículo 31, nos lembra que tudo quanto nós fizermos deve ser para a glória do Senhor. Quando nos abstemos de comportamentos mundanos e mostramos o fruto do Espírito em nossas vidas, na verdade, estamos refletindo luz em um mundo que jaz nas trevas, como a própria palavra do Senhor nos diz. Por fim, o apóstolo Paulo nos diz, ou melhor, Pedro nos ensina que o nosso comportamento tem um impacto direto no testemunho que damos ao mundo. Ele diz que se nos abstermos de comportamentos que são contrários à vontade de Deus, nosso testemunho será uma forma muito evidente de glorificar a Deus, mesmo que as pessoas nos acusem ou zombem de nós. Por isso que ele diz, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Pois é, nosso comportamento cristão deve ser algo diferente, ou até mesmo uma forma de resistência ao que todos estão fazendo. No entanto, o nosso chamado é viver de maneira que, mesmo que falem mal de nós, nossas boas obras possam glorificar a Deus. Nossas boas obras venham contradizer aquilo que falam de nós. Quando nos abstemos das práticas do mundo, das práticas pecaminosas, estamos mostrando ao nosso próximo que a verdadeira alegria, a verdadeira liberdade, a verdadeira satisfação não vem dos prazeres passageiros, mas de um relacionamento genuíno e íntimo com o Senhor. Essa sim, esse relacionamento nos traz alegria. Pois bem, em um tempo como o carnaval, quando muitas pessoas se entregam às paixões da carne e ao prazer momentâneo, o cristão é chamado e desafiado a se manter firme, não em legalismo, mas em fidelidade ao nosso Senhor. Nós somos peregrinos neste mundo e a nossa conduta deve ser marcada pela santidade, pela busca por um coração puro e pelo desejo de glorificar a Deus em tudo o quanto nós fizermos. Que possamos
refletir sobre o nosso comportamento e tomar decisões que venham honrar a Deus em todas as circunstâncias. Que ao invés de seguirmos a multidão, possamos ser luz em um mundo de trevas, vivendo de forma distinta e sendo um testemunho vivo da graça de Deus em Cristo Jesus. Eu desejo a você e a sua família um domingo maravilhoso, onde você, juntamente com sua família, goze de harmonia, de alegria verdadeira na presença do Senhor. Deus nos abençoe.